Olá, bom dia, meu querido. Boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo essa aula aqui. Que você seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar ricamente contigo nesse dia, nessa hora que você está assistindo a essa aula. Nós estamos caminhando para a aula número 16, onde nós vamos tratar hoje sobre o dilúvio, né, os desdobramentos, aquilo que realmente Deus fez ali no dilúvio. Vamos falar de algumas características um pouco mais científicas também, algumas características de aplicação também de tudo isso, teológicas. É um texto muito rico. Nós vamos, então, abra sua Bíblia onde você está, Gênesis capítulo 7, versículo 17 até o versículo 24. Está anoitecendo aqui, então se a luz for ficando menor, não estranhe, porque a luz está acabando aqui, está as luzes ligadas, porém pode ser que uma, uma sombra ou outra fique aqui no meu rosto, tá bom? Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Antes de nós lermos, vamos orar, feche seus olhos onde você está, coloque esse tempo na presença do Senhor, que tua mente, teu coração esteja disposto aí onde você estiver, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor vive e o Senhor está aqui entre nós, Pai. Muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que em nome de Jesus, o Senhor continue fazendo em nós tudo aquilo que nós precisamos ser aperfeiçoados no Senhor. Que essa palavra venha ao encontro do nosso coração e que a Tua presença continue nos lapidando, Senhor, para que a cada dia mais nós possamos crescer em fé, no conhecimento e na graça do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Vamos lá então, amém, né? Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra e as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram na terra, a arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleciam excessivamente sobre a terra e cobriam todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que moviam sobre a face da terra, animais, aves, animais selvagens, domésticos, todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todos os seres humanos. Versículo 22. Tudo que havia em terra seca, que havia fôlego de vida em narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas, os animais, os seres que rastejavam, as aves do céu, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Né? Então aqui ele fala um pouquinho dos desdobramentos a respeito de tudo isso que nós já vimos, da construção da arca, do povo e tudo mais. Né? Então após um século aqui de construções, de planejamento pela parte de Noé, finalmente então a arca ela fica pronta, né? Feita então da madeira que Deus ordenou, que era cipreste, impermeabilizada com betume de 3 andares, exatamente como Deus havia ordenado que Noé fizesse. Então Noé obedeceu às orientações do Senhor e fez a arca assim como ele havia mandado, tudo isso meticulosamente, né? O barco gigante estacionado ali naquela região árida, que muitas vezes era motivo de curiosidade, motivo de zombaria, escárnio por todos aqueles moradores que estavam ali naquele local, que viam Noé como um lunático, como alguém que não tinha perspectiva daquilo que haveria de vir, né? Desconectado com a sociedade que ele vivia, motivo de zombaria, onde Noé anunciava o arrependimento, anunciava
que Deus haveria de fazer justiça, né, vir com castigo sobre aquela sociedade que tinha esquecido a respeito do que eram os mandamentos do Senhor, né? Então, a partir daquele momento, depois de 100 anos, em que Noé pregava o arrependimento e pedia, falava para que eles se arrependessem, entrassem na arca e reconhecessem que Deus haveria de mandar um dilúvio que jamais antes havia sido visto. Diante de tudo isso, ninguém deu bola. Pelo contrário, todos zombavam, né? Todos apontavam para Noé como alguém que não tinha razão. Então, Deus, após esses 100 anos de construção, Deus ordena então, que foi a aula que nós vimos na aula passada, em que, de fato, Noé entra na arca, né, ao mandato de Deus, seus familiares, os animais chegam até Noé, e então Deus fecha as portas da arca, né? E somente eles, a partir dali, têm a possibilidade de se salvar daquele desastre que jamais tinha vindo sobre a terra, né? Então começa a chuva e as águas de cima e de baixo, como nós vimos também na aula passada, a água da terra começa a se encher, diz aqui o texto, né? Então o juízo de Deus sobre o mundo antigo, pela deformação e a mistura das descendências, né? A descendência da mulher e a descendência da serpente, que Deus havia dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que poria inimizade entre uma das descendências e a outra descendência, elas não se misturariam, e foi exatamente isso que aconteceu quando nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis, que essas gerações elas acabam de fato se misturando diante de tudo aquilo que a gente viu pelo texto, e eu expliquei todos esses desdobramentos certinho, e acabam se misturando, e o propósito de Deus acaba então se perdendo no meio daquelas gerações, tanto na geração de Caim, quanto na geração a partir de Sete, né? E aí 10 gerações a partir de Sete, que seria o substituto de Abel pela linhagem santa vinda a partir de Adão, 10 gerações se passam, e a palavra de Deus diz que a maldade era crescente, né? A iniquidade o ser humano era mau, e isso continuamente, né? E a ira de Deus, então, ela se manifesta para aquela sociedade naquele momento, e Deus acaba se arrependendo, né? Acaba ficando irado com tudo aquilo que havia acontecido da desobediência do homem em tudo aquilo que ele fazia, né? E a preservação do evangelho e de tudo aquilo que Deus havia dito a Adão, a sua descendência, acaba se perdendo naquele momento, né? Então Deus resolve destruir tudo com o dilúvio, né? E aí, então, manda Noé construir a arca, e aí após 100 anos de construção, ele entra na arca com todos os animais, e segue então o texto aqui que nós vimos, né? Esse texto há 6 pontos de registro que nós vamos falar aqui a respeito do texto em si, da exposição e aquilo que o texto traz para nós, né? Versículo 17 e 18 diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites sobre a terra, né? As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. Verso 18, as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas, né? Moisés aqui então relata que a partir do começo da chuva e das águas subterrâneas, as águas de baixo, né, começaram a subir sobre a terra. Então, a partir desse momento que a água começa a subir, juntamente com a água subindo, a arca é levada para cima, ou seja, ela começa a flutuar sobre a terra. A palavra de Deus diz aqui que foram 40 dias e 40 noites
que choveu e as águas se desprenderam do subterrâneo sobre a face da terra, e que as águas subiram muito. Esse foi o resultado, né? E elas prevaleciam e aumentaram sobre a terra, né? A palavra aumentaram aqui, ela tem uma relação com alguns textos anteriores. É a mesma palavra no hebraico aqui, né? Na aplicação de quando Deus fala para os animais se multiplicarem, lá em Gênesis 1, 22, né? Quando Deus fala para o homem se multiplicar sobre a face da terra, né? Então é a mesma palavra aqui de multiplicar a sua descendência sobre a terra. Outra palavra aqui que aparece é que as águas prevaleciam, ou seja, tudo que ficava no caminho desta água, ela era levado, eles não conseguiam conter esta água. Mas que houvessem muros, houvessem casas, houvesse qualquer algum tipo de estrutura, a palavra de Deus diz que as águas prevaleciam sobre tudo que ficou no caminho, né? Nada pôde deter a força da água quando Deus enviou o seu juízo, né? Então isso para nós nos traz um aprendizado, né? Quando Deus dá a sua sentença e seu juízo através de qualquer motivo que seja, nada pode conter o juízo de Deus, né? Isso é um alerta aqui para nós, nossa geração também, quanto às características que Deus e faz a respeito de nós, né? Deus não mudou, ele continua o mesmo, por mais que ele tenha sido misericordioso, enviou seu Filho e hoje nós vivemos pela graça de Deus, o juízo de Deus ainda está por vir, o juízo final, né? E nós não seremos poupados dele. Nós vamos falar a respeito desse juízo um pouquinho mais para frente. Possivelmente após esse evento que aconteceu, esse dilúvio grandioso, essas águas, essa destruição geral de tudo aquilo que aconteceu, possivelmente após estes eventos, né, após essa conclusão de tudo que aconteceu, o planeta sofreu várias consequências, né? As transformações geológicas podem ter sido resultadas a partir do dilúvio, né? Mudanças no solo, na geografia, o clima, né? Todo esse evento grandioso, jamais sem precedentes e que nunca se repetiu posteriormente, de fato alterou o planeta qual nós vivemos, né? O segundo ponto aqui que nós podemos colocar diante desse texto que ele nos aplica é que a arca ela flutuava, ela não era navegável, ela não tinha mancha, ela não tinha ordem para ir para lá ou para cá, né? A arca flutuava e ela não era navegável, ela apenas boiava, né? Essa era a função dela. Enquanto as águas destruíam tudo que estava abaixo, abaixo estava tudo sendo destruído a partir das águas. O texto diz que nada prevalecia e a arca então estava boiando sobre todo aquele mar de água jamais antes visto. E de fato, enquanto tudo era destruído, a arca estava salvando ali tanto Noé quanto a sua família, quanto os animais que Deus havia ordenado ali sobre a face da terra, né? Esse é um juízo de Deus que nós podemos colocar e vemos que casas, vilas, animais, flores, frutos, tudo que tinha sobre a face da terra estava sendo destruído. E aplicando um pouquinho essa passagem aqui, né? Se você estivesse no lugar de Noé aqui, né? O que você gostaria de salvar? Qual seria o seu bem mais precioso? O carro que você comprou, que você se esforçou e trabalhou tanto para conquistar um sonho seu, né, a sua casa, ou você guardaria sua fé e a palavra de Deus e iria entrar na arca deixando tudo para trás, ficando apenas com aquilo que de fato é mais valioso, aqueles que estão ao seu redor, sua família e a fé que está no nosso coração.
Isso nos serve de lição, porque o mundo em que vivemos ele é muito efêmero, né? Tudo é muito descartável, a não ser as vidas que nos cercam e a fé que nós temos dentro do nosso coração. E Noé só tinha isso, né? É isso que Noé tinha. Tinha sua família, os animais que Deus havia mandado colocar na arca e a sua fé. E foi isso que o salvou, né? Verso 19, ele começa dizendo da seguinte forma, né? Que as águas prevaleciam excessivamente sobre as águas. Ou seja, nada podia detê-la, né? Tudo que estava sobre a face da terra estava sendo destruído. Até os montes foram cobertos, né? E havia todos os montes que havia debaixo do céu estavam cobertos pela água que Deus havia mandado, né? As águas ficaram 7 metros acima dos montes. Haja água. Nós tentamos imaginar e ter um retrato de tudo aquilo que de fato poderia acontecer, mas as águas, você não vê montanha nenhuma, como se estivesse no meio do oceano e não houvesse mais nada ao redor. Que coisa aquilo que Deus faz sobre o seu juízo, sobre a terra daqueles que desobedecem a Deus, né? Os montes foram cobertos 7 metros acima. Cresceram excessivamente as águas. Tudo foi inundado. Não havia chance de alguém sobreviver. O juízo de Deus é assim. Ele não deixa possibilidade. Ele é efetivado, ele é efetuado de uma forma que ninguém pode escapar. Por isso nós precisamos estar alertas, muito alertas a respeito daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Se nós merecemos a sua misericórdia, se nós merecemos o seu juízo. Que nós possamos estar vigilantes o tempo todo, né? O resultado é que todo mundo ficou debaixo d'água. Tudo que foi conhecido até hoje ficou debaixo d'água, né? E aqui esse texto nos dá a sugestão de que, de fato, o dilúvio ele foi de proporções universais e não apenas regionais ali na época. Pode-se admitir sim que os montes eram os montes conhecidos ali naquele local, naquela geografia onde eles estavam, e a partir naquele local ali as coisas de fato foram inundadas, e não de ordem de proporções mundiais, planetárias, né? Todo o planeta Terra foi inundado. Mas o texto nos dá uma noção de que isso pode ter sido de ordem mundial, geral, e não apenas regional, mas também o regional ele é admitido aqui, mas tudo leva a crer de fato que foi uma catástrofe de ordem geral, mundial, né? De toda a Terra, e não somente a Terra conhecida naquele momento, né? Verso 21 diz assim: e morreram todos os seres vivos que moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, todos os seres humanos. Tudo que havia na terra seca que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres humanos que havia sobre a face da terra, as pessoas, os animais, os seres que rastejavam, as aves do céu, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e com eles e aqueles que com ele estavam sobre a arca. E aqui nós temos o quarto ponto, né? Todos morreram sobre a água. O terceiro ponto, que eu acho que eu não disse, é que os montes ficaram cobertos, né? Que foi o que eu acabei de dizer. Então, todos morreram sobre as águas. Este é o quarto ponto. Aves, animais, criaturas, toda a humanidade, né? Todos os descendentes de Caim, a cidade que Caim havia edificado, a cidade de Enoque, em homenagem ao seu filho, todos os descendentes de Sete, da linhagem santa que tinha vindo a respeito de Eva, de Adão, todos os poderosos, os gigantes, né?
ali descrito em Gênesis capítulo 6, todos esses já haviam sido afogados sobre a terra. Todos os seres humanos foram extintos, diz a palavra do Senhor ali no verso 23 que nós acabamos de ler, né? Moisés é curioso que, para dar a intensidade dessa devastação que acontece aqui durante o dilúvio, ele usa 3 verbos aqui, né? Primeiro verbo é que ele diz 2 vezes ali no verso 21 e 22 que morreram, tanto os homens quanto os animais, né? Ali no versículo 22 ele diz que foram exterminados, né? E ali no verso 23 em que foram extintos, né? E tudo isso é utilizado para enfatizar que de fato nada sobrou sobre a terra, a não ser aquilo que Deus permitiu que haveria de sobreviver, como os animais na arca e a família de Noé, mas nada sobreviveu sobre a face da terra. Tudo que Deus criou havia sido desfeito, com exceção daquilo que estava na arca. Todas as condições que Deus havia preparado foi desfeita através da arca que Deus havia mandado apenas salvar aquilo, e todo o restante foi massacrado pelas águas. As águas prevaleciam sobre tudo aquilo que vinha sobre o planeta Terra, né? Deus, como autor aqui de todas as coisas, e a palavra exterminar, ela envolve um agente, né? Alguém extermina, né? Alguém promove uma extinção. Ele não acontece pelo acaso, não foi simplesmente uma fatalidade, né? Então a palavra de Deus, ela quer enfatizar aqui também de que o agente dessa extinção, o agente desse extermínio, não é um acaso, não é um fenômeno natural, e sim ele é pessoal. Deus, em sua imensa glória e poder, ele sentencia o homem e extermina por sua vontade, né? Deus, ele é bom, ele é fiel, mas ele também é justo. A palavra de Deus diz que o mal era crescente, que eles se esqueceram de Deus, né? E aí Deus então extermina a todo ser humano, né? Deus então, como autor, o exterminador e o extintor da sua criação. Somente aquele que criou pode exterminar, mas não completamente, né? Apenas parcialmente, porque há um novo recomeço ali com Noé. O dilúvio é a consequência do pecado de Adão, imputado tanto sobre a terra, no cosmos, né? Em todos os animais. Se lembre lá no capítulo 1, 2 de Gênesis, quando Adão ele começa a nomear os animais, e essa nomeação ela representa a autoridade de Adão sobre todos aqueles animais, né? Da mesma forma com que ele pecou e a sua descendência ela ganhou a herança deste pecado, assim como o pecado de Adão, ele também amaldiçoou os animais. Amaldiçoou aqui não no sentido de mas ele condena aquilo que está sobre a sua autoridade a partir de que o pecado está sobre ele, né? E a palavra de Deus nos diz que o pecado aumentava, e isso era continuamente diante daquela sociedade, e Deus então decide exterminar todas as coisas. Então, tudo isso, mas o animal não tinha culpa nenhuma, ele tinha por conta que Adão pecou, e logo ele, como sendo tendo autoridade, o castigo se estende a todos os animais e todos os seres vivos sobre a terra, né? Foi um grande ato de Deus e o derramar da sua ira, e não algo natural, foi algo proposital. Deus fez aquilo em juízo aos que se afastam dele e corrompem a sua lei, né? Deus havia dado mandamento simples para Adão: não coma do fruto, e ele desobedeceu. E com isso a desobediência imperou sobre todos os seus descendentes e impera até nós hoje. A diferença é que nós temos aquele que já veio e pisou a cabeça da serpente, né?
Nós temos como nos reconciliar, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, Deus é quem nos dá vida. Nós estávamos condenados à morte, assim como todos esses dessa sociedade, né? Mas pela fé, assim como Noé encontrou e se agradou da fé em Deus, em seus mandamentos, nós encontramos esta fé em Cristo, o nosso Salvador. Nós estávamos fadados a morrermos juntos com essa sociedade aqui de Noé, mas nós fomos salvos por Cristo Jesus. O quinto ponto aqui é que, esse que eu estava falando, somente Noé e os que estavam na arca sobreviveram, né? Só restou uma família, só restou pouco da história que havia sido construída até ali. As espécies dos animais da arca também sobraram, né? Que foi isso que Deus preservou. Foi pela graça de Deus que Noé foi preservado, porque ele encontrou, através da fé, daquilo que ele não haveria de ver. Deus apenas falou para ele: Noé, vai haver um dilúvio. Ele: tá bom. Deus apenas disse para ele: construa uma arca. Ele: tá bom. Ele não viu a chuva, ele não viu nada, ele simplesmente obedeceu à fé, pela fé, e encontrou graça nos olhos do Senhor. Por isso ele foi poupado. Não que ele fosse santo, ele era pecador como todos nós, mas ele encontrava no Senhor, e eu obedecia, encontrava a misericórdia no Senhor, e foi por causa desta misericórdia que ele foi salvo, né? O sexto ponto aqui, e último dessa fase mais textual, né, é que as águas ficaram sobre a terra por 150 dias. Então o mundo foi só água por 150 dias, né? Um novo mundo surgiria a partir daquele fenômeno que Deus havia mandado, né? A justiça de Deus havia sido estabelecida sobre aquela humanidade. Nada e nem ninguém pôde escapar, a não ser aqueles que Deus de fato permitiu. Okay? Então há 3 questões gerais aqui associadas a este evento do dilúvio, né? E essas questões são mais de ordem histórica e geológica, algumas um pouco mais científicas, que eu quero trazer para complementar um pouco este estudo deste texto hoje aqui. Tá? Eu vou tentar ser breve, ainda temos um tempinho, mas aqui há 3 características que nós podemos falar a respeito do dilúvio, né? O primeiro é que há mais de 200 relatos sobre o dilúvio em diversas culturas sobre a Terra. Até mesmo no Brasil foram achados arqueologicamente em 3 tribos relatos a respeito do dilúvio no Brasil, né? Há outros registros na América, Oceania, na Ásia, em todas as civilizações do mundo, né? Civilizações mais antigas, como a Babilônia, os Sumérios, são os registros mais próximos do relato bíblico. Não são idênticos, não são correlatos, mas são mais próximos, que têm um pouco mais de detalhes mais parecidos com o relato bíblico, né? Por geograficamente estarem mais próximos. Possivelmente foi registrado anteriormente e a sua descendência acabou conservando um pouco mais os fatos, mas, porém, todas essas escritas, todas essas relatos, eles têm origem no mesmo fato, né? Bebem da mesma fonte. Ou seria muita coincidência e muita fé da nossa parte achar que todos teriam a mesma ideia de relatar a mesma coisa, com os mesmos elementos, por muitas vezes em sociedades, culturas, deuses e locais diferentes, né? Por isso nós podemos ser levados a crer aqui que de fato foi de ordem mundial em que esse dilúvio aconteceu. Okay? Todos os relatos eles têm em comum algumas características. São 3 delas. A primeira é que
os deuses, seja eles quem forem, decidiram destruir a humanidade por diferentes razões, né? Nós vemos algumas razões porque conto de Gilgamesh falava a respeito que eles estavam se multiplicando muito sobre a Terra. Conto babilônico dizia a respeito que eles estavam fazendo muito barulho, né? Na semana passada tinha uma festa aqui perto, estava tocando funk até de madrugada. Eu entendo Deus, esse Deus babilônico aí, se ele estava querendo destruir o povo por causa do barulho. Eu entendo um pouquinho. Mas, tirando a piada à parte, diversos motivos Deus queria de fato destruir a Terra, né? E todos os seres humanos, porque eles achavam cada civilização uma coisa, né? Um único homem se salvou com a sua família. Essa é a segunda característica. Apenas uma família se salvou, um homem e alguns animais, daquilo que existia sobre a Terra, né? Isso é algo comum em todos os relatos. Nomes variados, formas variadas, né? E o ponto é que há um recomeço da humanidade. Esse é o terceiro ponto aqui. De um recomeço a partir deste indivíduo que sobrou, né? Um vira Deus, o outro ele compactua, enfim, há vários relatos diferentes a respeito disso, né? Todas as culturas que têm esse relato, de fato, a única relação com o relato bíblico tem uma explicação, né? Para que eles hajam essas coincidências, 3 pontos em comum, né? Com o relato bíblico que nós vimos a respeito aqui de toda o dilúvio, né? E o primeiro ponto aqui é afirmar que de fato houve um evento causador para os relatos, né? Houve de fato uma inundação, houve de fato um dilúvio sobre toda a terra, e este foi relatado por todos os descendentes, né? Então a origem é que Noé, seus filhos, eles repassaram durante gerações essa história para que ela não se repetisse, o juízo de Deus, né? E aí, conforme as gerações foram se afastando de Deus, elas foram tomando características da sua cultura, da sua idolatria, dos deuses a qual eles pensavam que serviam, que pensavam que eram verdadeiros, e adaptando toda essa história ao seu contexto onde eles estavam, né? Essa é a única explicação que nós temos para tanta variedade assim, mas com esses 3 elementos em comum, né? O verdadeiro conteúdo ele foi preservado de fato pela geração de Sem, que seria aquela geração santa, né, que seria preservada dos filhos de Noé, Sem, filho de Noé, que nós vamos ver isso um pouco mais à frente, né? Que deu então origem a Abraão, Isaac, Jacó e ao povo de Israel, de fato, em que preservou o relato bíblico de fato daquilo que Deus havia ordenado a Noé fazer. E este é o relato que nós temos hoje, né? O relato íntegro dos fatos do que aconteceu. E olhando para o cenário bíblico, ele é muito mais crível do que todos os outros relatos, são muito extraordinários, são muitos motivos pífeis para destruir a humanidade, né? Então nós temos como um fato histórico que de fato o dilúvio aconteceu. E o que isso é importante para a nossa fé? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso um pouquinho. Eu já dei algumas aplicações a respeito disso, relacionando a Cristo. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. O que marca o relato bíblico aqui a respeito do dilúvio não é uma coincidência, um fenômeno da natureza ou a vontade dos deuses, não. É um motivo muito claro, por conta do pecado, né, que o homem cometeu, porque ele se desviou do caminho, ele desobedeceu a Deus, né? E isso continuamente. Deus deu 10 gerações para que isso fosse consertado e o homem não se consertou, até que Deus fala para Noé: olha, eu darei apenas 120 anos para que eles se arrependam. E Noé então prega por 120 anos e ninguém se arrepende. Ele é tido como lunático, louco, né? Diante de tudo aquilo que ele faz sobre a sua
os dias da sua construção da arca, que demorou 100 anos, né? Então o pecado ele é o centro desse juízo de Deus, né? É uma punição proposital, né? Um motivo real. Ninguém escapou, apenas aqueles que Deus permitiu, né? E o verdadeiro real motivo é o pecado, a desobediência, e Deus faz isso de propósito e diz isso a toda a sociedade, mas ninguém acredita, e eles então são de fato exterminados, como diz ali no versículo 23. Né? Um pouco trazendo aqui uma segunda característica a respeito desses relatos, nós não precisamos dos relatos científicos ou geológicos para crer que isso de fato é uma evidência histórica, né? Mas é importante quando a parte científica ela colabora para o nosso entendimento e para a afirmação daquilo que está nas Escrituras, né? A palavra de Deus ela precisa ser suficiente para gerar fé no nosso coração. Se nós dependemos das evidências arqueológicas, nós estamos nos movendo por aquilo que nós sabemos de fato e não pela fé. Então, nós devemos, como povo de Deus, nos mover pela fé. Então, ela é suficiente, o relato bíblico é suficiente para que nós possamos crer que isso de fato é algo histórico. Mas há algumas evidências históricas que reforçam isso, e isso é muito bom, nos ajuda a entender tudo aquilo que aconteceu, né? Então, as evidências geológicas aqui contribuem para que isso de fato seja algo histórico e não uma lenda, um conto, uma invenção de toda a humanidade a respeito do que aconteceu, né? Fósseis de animais marinhos, eles foram encontrados muito acima do nível do mar, o que nos leva a crer que de fato as águas subiram e baixaram repentinamente, esses animais ficaram presos sobre a terra e ali formaram fósseis, né? Imediatamente foram enterrados sobre toda aquela terra e o mar desceu e eles ficaram ali sobre a face da terra, né? Cemitérios de animais que morreram subitamente em posições, porque geralmente um animal quando morre ele se deita e tudo mais. Eles foram encontrados animais e rebanhos de animais que estavam em pé, né? Que subitamente eles foram engolidos pela água e pela terra e eles então em posições e formas que não eram naturais para que eles morressem, se foram mortos de forma natural, mas que indica que de fato as águas subiram e um mal, alguma coisa, fez com que eles de fato fossem engolidos, mortos repentinamente, onde eles estavam sem nenhuma possibilidade de escapar daquilo que haveria de acontecer, né? Erosões, divisões geológicas são possíveis, né, por conta dessa catastrófica evento do dilúvio, né, deste catastrófico evento do dilúvio, corrigindo aqui o português correto, né, e algumas partes do nosso planeta que nós conhecemos hoje podem nos ter uma possibilidade, por exemplo, o Grand Canyon nos Estados Unidos hoje, né, pode ser um grande exemplo de uma erosão que aconteceu por conta da água e formou aquele cânion grandioso, né? A Bíblia ela é suficiente para nós acreditarmos nisso, né? Os fatos que aconteceram não precisam dessas comprovações, mas elas nos ajudam, ok? Apenas uma pincelada, sem nenhuma profundidade aqui, apenas um exemplo para que vocês entendam e vejam de fato tudo que está aqui implicado neste texto, ok? O terceiro ponto aqui que nós podemos falar às vezes, contestada a capacidade, né, da arca que Deus mandou Noé construir, de caber todos estes animais e mais a família, e como que eles se sustentaram. Muitas hipóteses aqui são levantadas a respeito disso, né? E alguns estudiosos fizeram alguns levantamentos, né, que todos os pares que nós temos hoje de fauna e flora, né, de todas as espécies, caberiam sim na arca do tamanho que ela foi criada, especialmente se eles fossem filhotes, né?
O argumento que se levanta questionando o texto, ele não é muito suficiente para confrontar a historicidade desse texto. Ou seja, essa dúvida ela não é tão plausível assim, que nos leva a duvidar que de fato este fato é um conto, ou uma invenção, ou qualquer uma fábula, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? De fato, nós podemos ser levados a crer que sim, este era um fato histórico, né? E aqui eu quero trabalhar alguns pontos com vocês, já caminhando para o final, de porquê que historicamente e teologicamente este texto e o dilúvio, eles são importantes para nós, né? Por que que ele tem características que hoje nos dão elementos para que nós olharmos para Cristo e vemos alguma semelhança a respeito disso. E qual a importância de termos este relato como histórico de fato sobre as nossas vidas, né? E crer que de fato isso aconteceu e não é uma fábula ou invenção ou qualquer outra coisa a respeito deste texto, né? São 3 pontos aqui, eu vou tentar ser muito breve para que nós já possamos encerrar esta aula de hoje. Primeiro ponto é que o dilúvio é a expressão do castigo de Deus sobre o mundo, ou seja, um aviso, né? E ele aponta para a nossa vida, para o dia do juízo final, como eu mencionei um pouco anteriormente, né? Não foi a última vez que Deus fez um juízo a respeito do seu povo e de tudo, como consequência de tudo aquilo que o povo havia feito, né? Nós podemos ver e entender até a respeito na palavra de Deus que houve alguns eventos subsequentes a respeito do povo de Deus relatado na Bíblia, que houve algumas destruições e juízos de Deus, sim, após esse evento do dilúvio. Elas não foram de proporções gerais, mas foi o juízo de Deus sobre o pecado do homem, né? O primeiro dele que nós podemos elencar é a destruição de Sodoma e Gomorra, né? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi e destruiu sobre toda a terra, né? Que estava ali, que havia pecado se multiplicado ali em Sodoma e Gomorra e em muito. Então Deus destrói as cidades, né? Um outro evento são as pragas do Egito. Deus dizima aquela nação poderosa, né, do Egito com as suas 10 pragas para mostrar o poder e amolecer o coração de Faraó, destruí-lo, né, destroná-lo como soberano, como Deus que ele era tido na época, né? Outros eventos que nós vemos é a respeito do povo de Deus, Israel, após passar pelo deserto, destruir as 7 nações cananeias, né? E reconquistar a terra que Deus havia prometido a Abraão, aquele povo que constantemente te confrontava a Deus, né? Também fora da palavra de Deus, a destruição de Jerusalém no ano 70, né? Nós podemos ver que de fato o juízo de Deus ele permanece sobre nós, não foi um evento que aconteceu isoladamente, e ele continua sendo, e a palavra de Deus diz que haveria fome sobre a terra, né? Epidemias, catástrofes, terremotos, maremotos, tsunamis, e tudo isso em função da maldade do homem se multiplicar, né? São fenômenos da mesma categoria, né, do juízo de Deus sobre uma sociedade incrédula e pecaminosa. São uma amostra, né, do sofrimento eterno que nós estamos sujeitos a uma vida sem Cristo. Então, nós precisamos ficar de fato atentos àquilo que realmente importa. E o que importa não é o nosso carro novo, a nossa casa mobiliada ou decorada, o que nos importa de fato. Não que haja algum problema em ter tudo isso, pelo contrário, se Deus nos deu essa possibilidade, louvado seja o Senhor por conta de tudo isso, né? E essa
mas que isso não seja o motivo real do teu coração de se gloriar em dizer que Cristo é fiel, que Deus é fiel. Ele é sim, Ele nos proporciona essas coisas, mas são a mostra dos sofrimentos, né? Daquilo que realmente importa, para que nós nos atentemos àquilo que realmente importa, que é o nosso coração centrado em Deus e demonstrar e esforçarmos todo o tempo para que Ele continue sendo o Senhor da nossa vida, né? Deixando, como diz Paulo, né? Deixando todas as coisas que para trás fica e rumo ao alvo da soberana vocação que o Senhor tem nos dado, né? Através da fé que Ele tem nos dado. Então, sofrimentos de uma vida sem Cristo, né? Que a palavra de Deus diz que seria lago de fogo e enxofre, né? Choro e ranger de dentes eternamente, né? Sofrimento eterno. Tudo isso que nós vemos sobre a face da terra, todos esses juízos de Deus sobre a face da terra, talvez a pandemia que nós vivemos hoje seja um juízo de Deus sobre a terra pela destruição dos propósitos de Deus sobre a terra, né? Tudo isso são as amostras de que daquilo que está por vir seria muito pior. Muito pior. Dor eterna. Fogo e enxofre. Enxofre tem um cheiro horrível. Imagina sentir esse cheiro podre, né? Pútrefo. Coisa horrível, né? Fogo, arder eternamente, né? Choro, tristeza, ranger de dentes, aquela aflição daquele barulho que irrita, que nos deixa né? Sofrimento eterno. Isso é apenas uma amostra do juízo de Deus, e quando ele de fato vier eternamente, Deus não é uma ficção, ele é um ser justo, ele é santo em seus caminhos, ele nos propõe esta santidade, que nós possamos estar atentos a isso. O dilúvio nos aponta para isso, um alerta do plano de Deus e da justiça e do juízo de Deus. Nós possamos estar atentos a tudo isso que Deus está fazendo. O segundo ponto é que a arca aqui, levantada sobre as águas, enquanto tudo embaixo é destruído, a arca ela é levantada, ela simboliza Cristo na nossa vida. Enquanto o mundo é destruído e se destrói por si só, a palavra de Deus nos diz que Cristo, ele nos, como a arca, ele nos resgata. E somente aqueles que estão em Cristo são salvos. E tudo que está fora de Cristo, que simboliza a arca aqui, ele é destruído, e a palavra de Deus diz que as águas prevaleciam, ou seja, o mal prevalece diante daqueles que não estão em Cristo, né? As mesmas águas que matavam levavam a arca a flutuar. Se ela estivesse lá no chão, ela não tinha função nenhuma. Mesma a água que extingue, que extermina, ela fazia a arca flutuar e salvar a Noé e todos os animais e a sua família, né? Assim como Cristo nos salva, ele é nosso único meio, né? O dilúvio de pecados que nós temos hoje. Cristo nos salva do pecado, o juízo do dilúvio, através de Cristo, a nossa arca é o único que pode nos salvar, né? E terceiro, por último, já encerrando essa aula de hoje, Noé é visto aqui como um ícone da salvação através da fé. É a fé que Cristo nos propõe, né? Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé preparou a arca, condenou o mundo e salvou a sua família, né? Porque existia um santo sobre a terra, aquele que encontrava misericórdia sobre os olhos do Senhor, aquele que entendia o propósito de Deus sobre a sua vida. Este sim encontrou graça nos olhos do Senhor. Esse sim, pela fé, exercitou e foi salvo. É isso que nós precisamos ser nesta geração de hoje. Sal e luz. Muitas vezes tidos como lunáticos, radicais, né, sendo zombados por toda a sociedade, que não, esse crente aí é muito
muito radical. Vive uma vez, aproveite a vida, não fique nesse não pode, não devo, meu Deus, não gosta, não pode, papapá, papipi, fica dando dinheiro pro pastor e todas tantas coisas mais, né? Noé foi salvo porque ele creu no dilúvio antes dele acontecer. Creu na vinda do descendente da mulher, que hoje para nós é uma realidade, Cristo, né? Cristo veio, o descendente da mulher, pisou sobre a cabeça da serpente, foi ferido, mas hoje vive e eternamente. Somente Ele pode nos resgatar, nos tirar deste mundo mau e continuamente, né? Os descendentes da mulher foram aniquilados. Sobrou apenas Noé, seus filhos e uma geração santa através deles, e Cristo veio através dessa geração. E hoje nós podemos nos achegar a Cristo através deste descendente que nos deu a condição de estarmos novamente com Cristo, porque Ele já pagou o preço pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado. E agora a nossa função é ter fé no Filho de Deus, para que Ele continue salvando a nossa família e a nós mesmos através da fé. Amém? Deus abençoe. Uma aula um pouco diferente, com um pouco mais de aplicações, um pouco mais teológica, mas que eu achei que era extremamente necessária para os dias de hoje, tá bom? Deus abençoe, um excelente dia para vocês, uma excelente tarde, uma excelente manhã, e que o Senhor continue falando com vocês. Tchau, até a próxima aula, se Deus quiser.